Vamos falar sobre a decisão do ministro Flávio Dino de suspender o pagamento dos penduricalhos. Isso gerou uma reação muito grande no cenário jurídico e político. Eu acompanhei magistrados reclamando nesse final de semana, procuradores reclamando, vi deputado reclamando também. A grande questão é que a discordância não é sobre o mérito da decisão, mas é uma questão formal. Conta pra gente, porque o ministro Edson Fachin pretendia submeter ao CNJ para que fizesse uma lei comum entre todos os poderes, ou pelo menos um código comum para a magistratura. E o que acabou acontecendo é que cancelaram tudo e agora não se sabe o futuro desses penduricalhos. Perfeito, Uribe. O que ocorre? Tem diversas ações constitucionais em curso no Supremo que tratam do tema e que, na visão de jurista, seria um ambiente adequado para a discussão da matéria. O ministro Flávio Dino, o que ele fez? Ele pegou uma ação do fim do ano passado que discutia a verba, o pagamento de procuradores do Estado de São Paulo. Ele tinha negado o seguimento a essa ação e agora, nesse ano, ele aceita embargos de declaração em uma reclamação constitucional. É um linguajar difícil, mas a questão jurídica é importante, sim. Claro que, de fundo, a matéria de fundo tem concordância. Ninguém acha correto esse pagamento exagerado, essa criação infinita de auxílios, esse pagamento que superam em muito o teto constitucional de R$46 mil. Mas a forma também é importante no judiciário. A gente lembra, por exemplo, em relação ao presidente Lula, qual que era a grande crítica da esquerda? O devido processo legal não foi respeitado, a observação das normas jurídicas, dos prazos, não foram observados. E nessa decisão agora do ministro Flávio Dino tem uma questão processual muito grave mesmo, que o ministro pegou uma reclamação constitucional de um caso específico de São Paulo, que ele próprio já havia negado seguimento, então foram interpostos embargos de declaração, e nos embargos de declaração, dentro de uma reclamação constitucional, o ministro tomou a decisão que vale para o Brasil todo, para todos os três poderes e, portanto, o que tem se dito no Supremo? Era uma questão que a gente queria enfrentar, que o Supremo deve, sim, dar uma palavra final sobre isso, até para acabar com essa farra dos penduricalhos, mas isso não deveria ser debatido em uma ação que já tinha sido negada, ela foi recuperada através de embargos de declaração e ele deu uma decisão efeito erga omnes, ou seja, uma decisão que tem efeito geral dentro de um tipo processual que não serve exatamente para essa questão. As reclamações constitucionais geralmente chegam no Supremo para discutir se há um descumprimento de uma decisão da própria Corte por instâncias inferiores. E nesse caso o ministro deu uma decisão muito mais ampla dentro de um processo que ele mesmo já havia negado seguimento no ano passado. Portanto, dentro do Supremo, o que a gente tem apurado e tem ouvido em relação aos penduricalhos é que, do ponto de vista do mérito, há uma convergência geral para acabar com os penduricalhos. Mas do ponto de vista processual, que é importante sim, devido à questão do devido processo legal que tem que ser respeitado, isso não tem concordância. Há muitas críticas do ponto de vista técnico de que a decisão não é correta, que o debate sim deve ser feito pelo Supremo, mas não dentro desse processo que o ministro Flávio Dino acabou fazendo. Ele se antecipou, ele tem o mérito de ter pautado o debate, de forçar o Supremo a discutir a matéria, mas o formato que ele fez isso tem sido muito criticado nos bastidores, Uribe. E agora é a maneira como eles vão lidar com isso, julgamento de mérito em plenário, se vão manter ou não o mérito dessa decisão e de que maneira serão criados esses projetos de lei para normatizar os penduricalhos. Uma coisa certa, tinha um exagero. Aí ele tinha auxílio peru, auxílio iPhone, algo que devia ter sido cortado pela carne há muito tempo. Mas tem aí alguns penduricalhos que fazem sentido e agora projetos de lei para conseguir regulamentá-los.